Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Eu quero conversar com você hoje sobre a expulsão do homem no jardim. Por que Deus tirou o homem do jardim do Éden? Por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? Antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero pedir que você dê o seu like, dê o seu joinha nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal. Quando você faz isso, você diz para o YouTube que esse vídeo é relevante e esse vídeo é entregue para mais pessoas. Você está ajudando a pregar o Evangelho a toda a criatura. E o texto de Gênesis 3, versículos 9 e 10 diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aqui é a cena posterior à desobediência, ao pecado. O homem e a mulher, Adão e Eva, comeram do fruto da ciência do bem e do mal, porque eles desejavam ser como Deus. Eles desejavam ter a sua justiça própria, o seu julgamento próprio. Eles desejavam viver por eles mesmos. E quando eles fazem isso, então, acontece algo diferente, porque eles querem se esconder de Deus. Eles tinham ali um relacionamento com Deus no jardim, mas a partir do pecado eles desejam se esconder de Deus. E quando Deus pergunta para o homem onde é que ele estava, não é que Deus não sabia onde ele estava. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabe todas as coisas. Mas o que aconteceu naquele momento é que eles não tinham mais um relacionamento de presença. Eles não tinham mais a comunhão plena. O homem, então, deseja agir por si mesmo. Eles não tinham a comunhão integral, homem, mulher e Deus, o primeiro casal e Deus. E nós sabemos que a vida no jardim era feita de comunhão, era feita de presença. E isso implicava em que o homem se comunicava com Deus, que o homem ele tinha total confiança em Deus e Deus no homem. Veja esse texto de Gênesis 2:20. Assim o homem deu a todos os rebanhos domésticos e aves do céu e a todos os animais selvagens, deu nome a eles. Então Deus ele cria todos os animais e ele diz: então agora você vai dar o nome para eles. Por que Deus já não deu o nome para eles? O nome que Adão deu, o nome que Adão deu foi o nome que os animais tiveram. Deus nunca questionou isso. Era como se o próprio homem estivesse fazendo uma ação, como se o próprio Deus estivesse fazendo. Isso é confiança. Adão agia como se o próprio Deus agisse. Deus confiava em Adão e Adão retribuía essa confiança em Deus. Adão fazia isso por amor. Adão não foi pago para colocar o nome dos animais. Adão fez isso por amor, por relacionamento. Existia amor no jardim. Deus amava o homem de tal maneira que ele conhecia o coração do homem. Quando o homem estava ali sozinho, Gênesis 2:18, Deus fala assim: não é bom que o homem seja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ele faz a mulher. Ele sabia que Adão precisava de uma companheira, Adão precisava de uma mulher, Adão precisava de uma esposa. Nem Adão sabia disso, porque a mulher não tinha sido criada. Mas Deus sabia, porque Deus conhecia o coração de Adão. Existia um relacionamento de confiança e amor. Comunicação, confiança e amor. A comunicação, ela continuou, porque no pecado eles se comunicaram. Quando Deus vai ali, então, dar ali as sentenças, vai declarar aquelas maldições que o homem conseguiu depois do pecado, existia comunicação. Os patriarcas se comunicavam. Quando Caim matou Abel, houve comunicação com Deus, mas a comunicação não é comunhão, a comunicação não é presença. A comunhão, ela é feita em comunicação, amor e confiança. Então, quando isso acontece, o homem é expulso do jardim. Gênesis 3, 22 e 23 fala assim: não se deve, pois, permitir que ele também coma do fruto da árvore da vida e viva para sempre.
Por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo de que fora tirado. Adão e Eva, então, são expulsos daquele jardim para que eles não comam da árvore da vida e nem vivam eternamente. Ah, mas Deus fez isso para se vingar do homem? Deus é um Deus mau, Deus fez algo para prejudicar o homem, para que o homem morresse, né? Foi uma vingança de Deus? Não, amados. O homem não poderia comer da árvore da vida e nem viver eternamente, porque ele estava em pecado. O homem agora era um ser caído, o homem era agora um ser escravo do pecado. Se ele comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, ele estaria perpetuando o pecado eternamente. O pecado seria algo eterno. Então o homem não poderia comer da árvore da vida, por isso ele precisava ser expulso daquele jardim. Mas essa expulsão não era para sempre. No coração de Deus ficou sempre o projeto de restaurar a comunhão e a presença com o homem. Por isso que muitos séculos mais tarde veio Jesus Cristo. Segundo Coríntios 5, 17 e 18 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então precisava que um homem nascesse e fosse totalmente fiel a Deus. E através dele, através desse homem, que era o próprio Deus Filho encarnado, nós pudéssemos ter a restaurar o relacionamento com Deus, restaurar a presença de Deus na nossa vida. Agora nós podemos ter um relacionamento com o Pai, assim como Adão e Eva tinham no jardim, assim como eles estavam ali, numa relação de comunicação, confiança e amor. Nós também podemos ter, à medida que nós colocamos a nossa vida em Cristo, que nós substituímos a nossa natureza pela natureza de Cristo, através da graça, através do Espírito Santo. A partir do momento que eu sou transformado pelo Espírito Santo, eu restauro esse relacionamento com o Pai, de amor, de confiança e de comunicação. E quando Jesus falou de presença de Deus, ele disse o seguinte, em Mateus 6, versículo 6, ele disse: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Então Jesus estava falando para que você vá para o seu quarto e feche a sua porta. Ele estava fazendo um comparativo com os fariseus, que os fariseus oravam em praça pública, para que fossem vistos e aplaudidos pelas pessoas. E Jesus falou que o relacionamento com o Pai não é para ser aplaudido. Relacionamento com Deus, presença de Deus não é para mostrar para ninguém, é para você, é só você e Ele. Relacionamento com o Pai é só você e Ele, é no secreto. E Jesus falou: quando você está ali buscando somente a Ele, somente por causa dEle, Ele vai te recompensar. Ele vai te dar bênção, Ele vai te dar coisas boas, ele vai te dar dinheiro, Ele vai te dar favor. Amados, essa palavra recompensar, no grego, ele diz respeito a ser correspondido. Então, quando você procura a face do Pai, você será correspondido. O que quer dizer que quando eu busco a Deus, Deus ele vem. Quando eu busco o Espírito Santo vem. Quando eu busco Jesus, Jesus vem. Quando eu busco a presença de Deus, ela vem. Porque eu estou valorizando. Então ele vai me recompensar com a sua presença. E na sua presença existe vida, na sua presença existe bênção, na sua presença existe salvação. Só na presença de Deus, num relacionamento com o Pai, existe a plenitude de vida. Não é pelas boas obras, não é pelo sistema religioso, não é por cumprir com votos que eu faço, é pela busca da presença e do relacionamento de Deus através de Jesus Cristo. Ali eu tenho vida plena, ali você tem vida plena. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.